Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar sexta-feira, 23 de fevereiro. Há exatamente um mês debruçámos-nos sobre a Guiné-Bissau, quando o presidente Umaro Sissoko Embaló apontava novas eleições legislativas para outubro-novembro. Nos últimos dias, o chefe de Estado, que em dezembro dissolveu o Parlamento antes do prazo constitucional para o poder fazer, voltou atrás e já promete eleições antes da época das chuvas, em junho. Mas Sissoko Embaló está a perder cada vez mais aliados e já não são apenas os outros partidos a criticá-lo. O MADEM G15, de que faz parte, também tem contestado a sua atuação. A somar a tudo isto, o conselheiro especial do presidente pediu a demissão do cargo recentemente. O ex-primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam justificou a decisão com a falta de diálogo, as constantes interferências e a tentativa de Sissoko Embaló de politizar e sequestrar as forças de segurança. São motivos mais do que suficientes para voltarmos hoje à Guiné-Bissau, onde a jornalista do Expresso, Joana Ascensão, esteve recentemente. É ela a convidada desta edição do Mundo a Seus Pés. A edição técnica deste episódio é do Tomás Delfim. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Como é que se justifica o derrubo do Parlamento neste momento? Para que nacional é que consegue dar uma justificação? Eu já nem falo de credível. Que nacional da Guiné-Bissau consegue dar uma justificação pelo derrubo do Parlamento? Se não o próprio Presidente da República, ninguém mais. Não ouvi até hoje alguém a justificar-se publicamente e com argumentos de derrubo do Parlamento. Em que ponto de legalidade estamos a falar? Que ponto de Constituição é essa que permite o derrubo do Parlamento em 3 meses do seu funcionamento? A questão, pois, é inconstitucional, mas a questão é não que... é inconstitucional, é anticonstitucional. Não é uma regra que está prevista na Constituição e foi... Não está previsto. O que está previsto na Constituição é 12 meses. Durante 12 meses após início do funcionamento de uma legislatura, a Assembleia Nacional Popular é intouchable, não pode se tocar. E não há nenhuma alínea que diz salvo, não existe. Exato. Então, isto é anticonstitucional. Mas como nós não estamos sozinhos no mundo, porque deve-se questionar porque raio a Guiné-Bissau assina convenções. Nós fazemos parte de alguma coisa regional que se chama CEDEAO. Certo. Temos alguma coisa que se chama CPLP, que até hoje vai empurrando com a barriga, com não sei das quantas. Nós fazemos parte das Nações Unidas. Ou seja, se fazemos parte dessa aldeia mundial, há algumas coisas, em termos de regras de funcionamento, que devem ser obrigatoriamente a ser utilizados também no nosso país. Não estamos sozinhos. Bem-vinda, Joana Ascensão. Obrigado por teres aceitado o convite para estar presente aqui no Mundo a Seus Pés. Obrigada pelo convite. Recém-regressada da Guiné-Bissau, acabámos de ouvir Spencer Embaló num som recolhido por ti. Ele é um ex-secretário de Estado da Cultura, marido de Indira Cabral, filha de Amílcar Cabral e ex-ministra do governo do PAIGC, que estava em funções quando a Assembleia Nacional Popular foi dissolvida no início de dezembro do ano passado. Começo por te perguntar, Joana, as críticas à decisão de Sissoko Embaló de dissolver o Parlamento e nomear um governo de iniciativa presidencial também já se ouvem na sociedade civil, ou seja, já romperam aquilo a que se costuma chamar a bolha político-mediática? Sim, por aquilo que eu me apercebi, sente-se muito esta instabilidade política e esta crise demográfica também na própria sociedade. Se bem que a sociedade, pela minha percepção, ela é muito partidarizada.
ou seja, todas as pessoas que aceitam falar ou que falam abertamente sobre isto também estão ligadas a partidos políticos, e há muitas que estão ligadas ao PAIGC, né, que era o maior partido da coligação que estava a governar, e é o caso do Spencer Embalo. Mas de todo modo, aquilo que eu pude ver quando estive lá, que havia muitas coisas a acontecer no tempo em que eu estive lá, curiosamente, era um aumento das críticas, um aumento do mal-estar, as pessoas a comentarem sobre isso nos cafés, nas ruas, percebia-se, embora, pronto, eu não entenda crioulo e lá a língua mais falada é o crioulo, mas percebe-se que há um mal-estar na sociedade, que as pessoas comentam isso, ainda muito em surdina, pelo menos quando não te conhecem, sabem, ou apresentas-te como jornalista. Pronto, não é fácil que as pessoas, alguém assim na rua fale, mas percebe-se que há um mal-estar instalado. E há razões para haver esse mal-estar, porque de facto houve muitas coisas a acontecerem, desde logo aqui a situação quando houve o aniversário da morte, do assassinato de Amílcar Cabral, que é o líder, né, o líder nacional, e normalmente, pelo que me apercebi, alguns representantes do PAIGC, do partido dele, costumavam ir sempre à fortaleza de São José da Amura, que é onde está o corpo de Amílcar Cabral, por uma coroa de flores, assim, numa cerimónia muito simples. Isso este ano não foi permitido, foi proibido, gerou uma grande contestação. A coroa de flores foi colocada numa estátua de Amílcar Cabral em substituição. Depois as filhas, 2 das 3 filhas de Amílcar Cabral, a Indira, de que falaste, e a Iva Cabral, que vive em Cabo Verde, elas vieram ao público dizer que querem trasladar o corpo para o cemitério municipal de Bissau, porque não querem que o corpo do pai fique vedado às visitas de quem o quiser visitar. Claro. Porque depois a visita foi impedida pelos militares. Dias depois o presidente, Umar Sissoko Embalo, disse que agora, a partir daquele momento, o corpo iria só receber visitas de chefes de Estado de outros países e, portanto, não iria ser visitado por qualquer pessoa que o quisesse visitar. Isso nota-se aqui, portanto, muita cisão ali na sociedade. Nós vamos aprofundar um pouco mais adiante, até por causa de um outro áudio que tiveste a gentileza de partilhar connosco, que fala muito sobre essa necessidade de resgatar Amílcar Cabral, até porque este ano há uma série de coincidências temporais, é o ano do centenário de nascimento de Amílcar Cabral, é também, em janeiro, assinalaram-se os 51 anos da morte de Amílcar Cabral, e portanto, e estamos naturalmente também a comemorar neste ano os 50 anos da Revolução de Abril de 74 e naturalmente a independência da Guiné-Bissau também. Vou dar puxar um bocadinho aqui atrás a fita do tempo, até para quem não estiver muito familiarizado com a situação política na Guiné-Bissau. Isto tudo começa em dezembro, a 1 de dezembro do ano passado, quando 2 governantes, o Ministro da Economia e Finanças e o Secretário de Estado do Tesouro, suspeitos de corrupção no pagamento de dívidas do Estado a empresas, foram retirados das celas onde se encontravam, da Polícia Judiciária, por efetivos da Guarda Nacional. Houve confrontos entre esta força militarizada e efetivos do batalhão do Palácio Presidencial. Os governantes foram depois reconduzidos para as celas, o comandante da Guarda Nacional foi detido, 2 pessoas morreram. Tudo isto se passou na madrugada e manhã de 1 de dezembro na Guiné-Bissau. 3 dias depois chegava então o anúncio da dissolução da Assembleia Nacional Popular pelo Presidente da República, a dissolução do Parlamento, essa que foi de imediato criticada por especialistas, que a descreveram como inconstitucional e disseram carecer de força jurídica. De facto, o ponto 1 do 94º artigo da Constituição da República da Guiné-Bissau refere que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores às eleições. Ora, as últimas legislativas ocorreram a 4 de junho do ano passado, o que significa que o Presidente dissolveu o órgão legislativo 6 meses depois do ato eleitoral, ou seja, só passou metade do tempo definido constitucionalmente para que pudesse fazê-lo.
Portanto, isto é também algo que se sente nas ruas e das pessoas com quem falaste. Tu assinas uma série de 3 artigos a propósito da tua ida à Guiné-Bissau, sendo que tens outros trabalhos que não vou revelar aqui, cujo conteúdo não vou revelar aqui, mas que foste lá fazer. Num dos artigos, julgo que é o primeiro, com o sugestivo título A Guiné-Bissau, o país onde a democracia está a ser desmembrada na sombra dos olhares europeus. E o arranque, a entrada é, portanto, acaba por dizer tudo. Saindo de Bissau falta tudo, escreves tu, falta água potável, saneamento e eletricidade, faltam medicamentos, simples seringas, luvas e também energia nos hospitais, faltam crianças e professores nas escolas, falta asfalto nas estradas e nos últimos tempos, e esta é a parte que eu gostaria também de destacar aqui para a nossa conversa, depois da dissolução inconstitucional do Parlamento e sem novas eleições à vista, tem faltado também a democracia. É também uma carestia democrática que se vive na Guiné-Bissau e que as pessoas também começam eventualmente a perder o medo de partilhar, depois desse contacto inicial e dessa retração que se compreende para falar como a jornalista, não é, no caso, as pessoas começam a retrair-se menos e a falar mais abertamente deste golpe inconstitucional desferido por Sissoko Embaló ao dissolver o Parlamento? Até porque em consequência dessa dissolução têm acontecido outras coisas na sociedade civil, nomeadamente proibição de comícios e manifestações. Alguns deputados do PAIGC foram impedidos de entrar no Parlamento depois da dissolução. Sissoko Embaló também se tem atirado aos jornalistas e acusado os jornalistas de estarem do lado da oposição. Em vários momentos foi até agressivo em comunicações públicas que fez. Tem aumentado, dizendo até que, no fundo, os jornalistas são correias de transmissão da oposição e que, se assim continuasse, iria proibir os espaços de comentário, até mesmo na RTP. Portanto, de facto, há ali um endurecimento das críticas e é também, eventualmente, a atuação de um homem cada vez mais isolado, porque quando nós vemos até mesmo representantes do MADEM G15 demarcarem-se das posições cada vez mais autoritárias, cada vez mais a cercear a liberdade dos cidadãos, é natural que até o seu próprio partido se comece a virar contra ele. Exato, e foi isso que aconteceu. Isso surpreendeu-me de alguma forma, porque esperava, ou já tinha acontecido, todos os outros partidos grandes já se tinham manifestado contra, este cartel de várias medidas, ou enfim, algumas não são medidas, mas de acontecimentos que se têm passado, mas quando vem o próprio partido que o Presidente ajudou a fundar, demarcar-se destas atitudes e dizer que tem faltado também a democracia no país, aí é perceptível um isolamento do Presidente e depois há uma aparente apatia, que pelo menos por parte dos críticos é muito assinalada, da comunidade internacional. Eu penso que foi o Spencer Embaló, precisamente, que a certa altura diz, quando a Assembleia foi dissolvida, portanto naquela semana de muitas movimentações, a rua da Embaixada de Portugal esteve fechada e ninguém soube porquê. O embaixador português, ele diz, não chegou a cumprimentar nos meses em que o governo esteve em funções o primeiro-ministro, enquanto que outros embaixadores o fizeram. Isto, pronto, ele assinala como sinais de alguma apatia face a estas medidas. De facto, o que se nota é que as pessoas mais do ramo ativista, e quem tem falado muito também é o Boubacar Touré, que é presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, também o citei no artigo, e já há vários artigos em que ele fala deste endurecimento, ele fala de um grupo de milícias criados
pelo regime que rapta, que tem feito alguns espancamentos, às vezes arbitrários. Quando eu estive lá, houve um dirigente de um partido, não me recordo agora de qual, a ir ser buscado logo ao aeroporto assim que chegou a Bissau. Há também... tem havido, e em Portugal houve uma manifestação há 2 semanas que juntou cerca de 2.000 pessoas contra o que está a acontecer, e o Mário Sissoko Embaló também se dirige à diáspora dizendo: quando vocês voltarem, o ministro que é o responsável pelas polícias estará à vossa espera. Portanto, há aqui uma mudança, e tu vês quando estás lá. Foi a primeira vez que eu fui à Guiné-Bissau e única, portanto eu não tenho termo de comparação, certo. Mas estive com pessoas que vivem lá e com pessoas que vão muitas vezes lá, que estavam a reportar um aumento brutal dos militares na rua, por exemplo, que é algo que eu não repararia se não tivesse alguém ao lado, mais experiente no país, que notasse essa diferença. Há diferenças na sociedade, e vês que, apesar de haver algum medo de falar, que é natural, face às coisas que têm acontecido, algumas pessoas, se calhar mais habituadas a falar e mais ativistas, têm feito até sem medo. Eu, numa das entrevistas, no final, eu perguntei a um dos entrevistados, o Dalterino da Costa, que é sociólogo, eu perguntei se ele não tinha medo de falar, porque de facto... o que ele dizia poderia comprometer a segurança, a integridade física dele, não é? Sim, eu acho que estamos nesse ponto, neste momento. Não se sabe bem até quando, e se me perguntares se eu acho que pode haver um avançar de conflito armado ou algum tipo de revolução interna, pronto, eu não te sei dizer. Primeiro porque não conheço assim tão bem o país, e depois porque me parece que aqui o jogo dos militares é essencial. Se continuarem, no fundo, a apoiar o presidente, dificilmente algum tipo de manifestação não é rapidamente reprimida, não é? Portanto, certo. Esse dado que trouxeste para a conversa é muito importante, até porque no início deste novo ano, a Chatham House alertava precisamente para o risco de um novo golpe militar, e a Guiné-Bissau, infelizmente, tem sido pródiga neste tipo de golpes e tomadas do poder. O diretor para a África do Instituto Real de Assuntos Internacionais, sediado em Londres, disse no início do ano, então, à agência Lusa, que o novo golpe seria liderado por fações desonestas do exército em Bissau, e que este risco de um novo golpe militar é maior após a insegurança do final do ano passado e a suspensão do Parlamento. Portanto, ele coloca aqui exatamente a tónica no sentido por onde estavas a ir na tua intervenção, que é, neste momento, de facto, temos o exército alinhado com as instruções de Sissoko Embaló. Poderá haver eventualmente a formação de pequenas células, que a Chatham House chama de fações desonestas, não é? Que acabam por incumprir ordens superiores, e são elas próprias promotoras de um eventual golpe militar, e na verdade é que tem havido um contexto regional de golpes militares que surgiram depois de alguns anos adormecidos. Portanto, essa tomada inconstitucional do poder pela via militar tem sido mais frequentes nos últimos 2, 3, 4 anos. No ano passado, 2023, houve alguns casos no continente africano de golpes, de tomadas do poder por militares. Portanto, há esse risco, e Sissoko Embaló, estando encurralado, como eu ouvi ainda por estes dias alguém dizer, um analista dizer na Deutsche Welle, num noticiário que eles têm sobre os países africanos que falam português, de facto, Sissoko Embaló está cada vez mais encurralado na sua torre de marfim, no seu palácio presidencial. Começa a perder também o apoio do partido, lá está, que é o seu e que ele também ajudou a fundar. E temos também, por outro lado, o presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, parlamento esse que, como sabemos, está dissolvido, ainda que haja uma comissão permanente
que pode dar conta do recado até que uma nova Assembleia Nacional surja das eleições que não se sabe exatamente quando irão ser realizadas, mas o Presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira, e também líder do PAIGC, disse em Lisboa que a paz, a liberdade e a autodeterminação, razões de existir para Amílcar Cabral, é tudo o que neste momento falta no seu país, na Guiné-Bissau. Isto foi a 20 de janeiro, quando se assinalaram 51 anos da morte do líder histórico e também, pronto, como eu dizia ainda há pouco, no ano em que se assinala também o centenário do nascimento de Amílcar Cabral. E acho que é a altura certa para nós ouvirmos uma outra pessoa de um som que nos cedeste para este podcast, que é o Daltarin da Costa, sociólogo, professor e ex-ministro da Educação. Quando eu vejo, isto para mim é um exemplo paradigmático. A Liga dos Direitos Humanos, a Liga Guinense dos Direitos Humanos, produz um relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau entre 2020 e 2022. Coloca Cabral na capa. E depois diz, resistir ao autoritarismo, reviver Cabral. Este é o título de um relatório sobre a situação dos direitos humanos. Vai resgatar Cabral. E diz que temos que basicamente reviver Cabral. Não é? Quando vemos as reações nas redes sociais que decorrem da não celebração das datas históricas do país no momento em que devem ser celebrados, e quando vemos as vozes dos jovens sobre isso, percebemos o resgate de Cabral. Quando vemos a resistência às tentativas de tribalização da política guineense, nós resistimos a isso porque vamos buscar as ideias de unidade e luta, não é? E isto é resgatar Cabral. Ou seja, há um conjunto de evidências sociológicas, enquanto são movimentos coletivos, não muito organizados, parecem muito dispersos, mas tem ali um denominador comum. Okay. Há ali um conjunto de aprendizagem, há aqui um conjunto de noções de que existe uma referência teórica, reflexiva, que nos fundou enquanto país, que faz sentido e que não está a ser devidamente reproduzido. E por conseguinte precisa ser resgatado. Ouvimos então Daltarin da Costa, sociólogo, professor e ex-ministro da Educação. Joana Ascensão, ele fala aqui numa necessidade de resgate do líder histórico nacional e no papel que a nova geração poderá desempenhar no resgate desta memória e deste legado. É muito interessante porque ele tem um discurso muito positivo, apesar de tudo o que está a acontecer neste momento na Guiné-Bissau. A conversa também resvalou para a questão de Amílcar Cabral, um pouco por minha vontade, mas é curioso, ele diz-me uma coisa que eu nunca me tinha apercebido, nem estava a pensar que ele dissesse, que há uma nova geração a resgatar Amílcar Cabral, geração que já nasceu depois da independência da Guiné-Bissau e, portanto, que só ouviu falar de Amílcar Cabral e da luta pela independência sem o ter vivido, e ouviu falar por familiares, por aquilo que é dado na escola, que ele diz é muito pouco. Ele até chega a dizer que o movimento coletivo mais bem sucedido do país não é dado em profundidade para aquilo que é a opinião dele, mas no entanto com esta desorganização social de um país que é muito recente, de facto, tem apenas 50 anos, uma democracia que ainda se está a desenvolver, mas que tarda a fortalecer-se. E ele diz que esta nova geração, que é dele e dos que vêm a seguir, ele tem 40 e tal anos, é a geração que está a fazer este esforço de resgatar Amílcar Cabral, de se interessar pela história, de ir ao projeto político político e social, sobretudo, que ele desenhou, e quase inspirar-se para quase refundar o país. Claro que ele é também do PAIGC, muitas dessas pessoas que ele nomeia também o são, portanto há aqui uma componente partidária, mas eu achei interessante esta lógica de que não há aqui uma data de pessoas
ele incluído, que estudaram fora, algumas tiveram a possibilidade de estudar fora, algumas em Portugal, outras noutros países, fazer a sua formação, outras já voltaram, já trabalharam na Guiné-Bissau, algumas até em cargos políticos, e quase que não nos estão a deixar levar o país para o ponto que nós queremos. Pronto, ele faz muito essa referência. Claramente, Amílcar Cabral é uma inspiração para ele e para algumas das pessoas com quem falei, e pronto, e não sei, parece que deixa aqui uma réstia de esperança do que pode acontecer no futuro. Sim, como se o projeto de Amílcar Cabral, que serviu de inspiração não apenas na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, até por causa do partido que ele fundou, o PAIGC, mas também para outras lutas de libertação do jugo colonial, no caso de Portugal, parece que houve ali uma inspiração, mas que depois não houve continuidade no, vamos chamar-lhe guião, ou na plataforma de pensamento até, e de pensamento crítico e muito estruturado de Amílcar Cabral, que depois não teve continuidade, infelizmente, na Guiné-Bissau. Qual é a relação daquilo que tu foste sentindo, qual é a relação deste presidente atual da Guiné-Bissau com a memória de Amílcar Cabral? É algo que ele opta por não mencionar muito, quer dizer, há datas redondas e históricas, este ano ainda para mais está pejado delas, é o centenário do nascimento, são os 51 anos da morte, são 50 anos da independência do país. Como é que Sissoko Embaló olha para Amílcar Cabral? Eu não consigo dizer-te isso assim, pronto, dar uma resposta muito concreta. Da minha percepção, e é sempre uma percepção, parece que ele tem evitado responder a perguntas muito concretas, por exemplo, sobre as celebrações do centenário. Ainda não há nada muito concreto na Guiné-Bissau. Cabo Verde já apresentou todo um programa de celebração, a Guiné-Bissau ainda não o tem. Quando ele é confrontado com isso, ele responde a certa altura, já não sei exatamente em que data, mas algo do género. A importância do centenário também é relativa. Uhum. Por outro lado, tem aquela atitude de proibir as visitas à sepultura de Cabral. Ao mesmo tempo inaugura uma avenida, que é a Avenida Amílcar Cabral. Acho que até foi inaugurada no dia em que eu cheguei lá. Não assisti à inauguração, mas depois passei lá muito tempo, que é uma avenida que agora está toda nova, com alcatrão novo, muito bonita. Pronto, é assim um bocado ambíguo, mas parece que ele tenta apagar ou retirar um pouco da importância deste líder histórico, o que até algumas pessoas disseram que parece que ele tem ciúmes. Uhum. No fundo, Amílcar Cabral é tido como, ainda hoje, o grande homem que fundou a Guiné-Bissau e Cabo Verde também, né? Claro. Apagar ou tentar branquear isto é um bocado estranho. Sim, há tão pouco tempo de uma independência, principalmente. Isso é um dado muito interessante de falares até numa perspectiva de ciúmes, porque alguém que morreu há mais de meio século, portanto há 51 anos, continua a fazer sombra ao presidente atual, e mesmo de alguém que está bastante acossado e que lá está, eventualmente cercado, porque até os próprios representantes do seu partido começam a contestar a sua atuação. O Dautarine da Costa, o ex-ministro que falou aqui e cujo som trouxeste para nós, também te concede uma entrevista num dos artigos que assinas e que tem o título, é uma citação precisamente do ex-ministro: "Na Guiné-Bissau as lógicas de dominação e de exploração continuam, só que o colono tem outra cor." Portanto, isto é claramente uma referência ao colono português branco, e dizendo que o colono atual não é já a antiga potência colonizadora, é sim o dirigente máximo do país.
Sim, ele depois explica que não é uma figura concreta, ele não se está a referir a uma figura concreta, mas a uma ideia. E a lógica é muito interessante, porque o que ele diz, primeiro, ele justifica porque é que 500 anos de colonialismo não se apagam em 50 anos de independência. E de facto, qualquer país demora o seu tempo a perceber que é livre e que pode tomar as suas decisões, não é? Ele diz que a descolonização no papel não é bem nestes termos, mas que é muito mais rápida do que a descolonização das mentes. Sim. Algo também vindo de um sociólogo é muito interessante. E ao explicar isso, entrar por esse campo, ele chega ao ponto de que estavas a falar, que era de que, na verdade, a Guiné-Bissau tem vivido, claro que não igual ao tempo em que era um país colonizado, né, em que era uma colónia, mas em parte tem mimetizado esses tempos. Isso vê-se, por exemplo, na ausência de Estado Social. É um país em bruto, é mesmo, não... eu diria que o Estado Social ou é muito fraco ou é mesmo inexistente. E então, estes 50 anos, ele é muito crítico ao dizer que não serviram para construir esse Estado Social, para se alavancar um país e nas mentes de quem é desse, pronto, dos seus habitantes, como para se criar uma identidade até. Que ainda se está muito preso aos tempos de colónia, o que, na verdade, para sermos justos, 50 anos, de facto, pronto, se calhar não são suficientes para se alavancar um país, não sei. Mas imagina, quando vais na rua e não há... Tu tens Alcatrão só na estrada principal, praticamente, que é que liga o aeroporto de Bissau até à rotunda principal, ao centro da cidade, da capital de Bissau, que é uma praça dos combatentes da pátria, se não me engano, que era a antiga praça do Império, no tempo colonial, e depois tens, perpendicular a essa, a Avenida Amílcar Cabral. Tirando essas duas ruas, que são quase nada no país, as estradas estão todas cheias de buracos ou mesmo com alcatrão inexistente. Demoras, um país que tem um tamanho da região do Alentejo, portanto é muito pequenino, tu demoras para fazer 100 km 3 horas de jeep, os acessos são muito complicados. Por exemplo, na questão da educação, tu vês os miúdos em Bissau de manhã, para além de levarem as mochilas às costas, levam também uma cadeira em cima da cabeça, porque não existem cadeiras suficientes na sala de aula. Os hospitais, que foi dos sítios que eu mais visitei por causa de um trabalho, também irei escrever entretanto, mais relacionado com saúde, não têm nada, porque o dinheiro do Estado só serve para pagar aos profissionais de saúde, tudo o resto não existe, não existe desde... como eu falo no artigo, luvas, betadine, seringas e agulhas, por exemplo, simples medicamentos, até ao ponto de, se alguém chega, portanto um doente chega, é avaliado pelo médico, tudo aquilo que ele precisa, uma vez que está doente, um familiar terá de ir comprar à farmácia. E, por exemplo, se ele precisar de ser operado, como em muitos hospitais não existe eletricidade, os blocos operatórios são movidos a um gerador que precisa de combustível, é o familiar do doente que precisa de ir comprar o combustível para alimentar o gerador do bloco operatório. Portanto, tem de ir comprar o combustível num jerrycan e transportá-lo até ao hospital. Exatamente. Para alimentar o gerador. O gerador do bloco operatório. E isto só acontece... se houver duas condições. Primeiro, se a família tiver dinheiro, porque a Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo e, como sabes, há muitas famílias que estão abaixo do limiar da pobreza, não têm dinheiro, portanto é deixar morrer a pessoa. Segundo, se chegar a tempo, depois de fazer estas coisas todas, chegar a tempo, se não for muito grave e a pessoa ainda tiver sobrevivido depois de ter ido comprar isto tudo. Portanto, para alguém que vem
para alguém como eu, já visitei alguns países da África, nunca vi esta ausência de Estado. Pronto, de facto, e eu acho que quando Douterin da Costa diz que ainda estão a ser quase que ainda existe a figura de um clone, mas tem outra cor, é neste sentido de toda uma construção de baixo para cima que tarda em ser feita. E ele fala também diz sentir um fôlego emergente na nova geração para dar à Guiné-Bissau o país que Amílcar Cabral imaginou. E eu encontrei isso num terceiro, e julgo que o último artigo para já que assinaste, que tem a ver com um projeto muito interessante, que é como uma rádio só de mulheres está a virar uma região onde elas sofrem discriminação e violência. Ora, é também uma questão que tem de ser falada aqui nesta conversa, que é a questão da mulher numa sociedade como a sociedade guineense. E que eu gostava também que nos falasse um pouco desta rádio, a Rádio Mulher de Bafatá, que surge em circunstâncias trágicas, por causa da morte de um rapaz guineense a atravessar o oceano de canoa, procurando uma vida melhor. Que projeto é este? Que rádio só de mulheres é esta que tu foste encontrar na Guiné-Bissau? É um projeto belíssimo, de facto. Bafatá, só para contextualizar, é a segunda maior cidade da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem, eu diria que deve ter uma maioria, ou se não é maioria, anda por aí muito perto de católicos, apenas em Bissau. Todo o resto do país tem uma maioria muçulmana muito clara. E Bafatá é o caso. Depois o país estava dividido em muitas etnias, as etnias têm regras diferentes, mas Bafatá e Gabu, portanto as maiores cidades do leste da Guiné-Bissau, têm aqui um grau de discriminação e de violência contra as mulheres muito grande, por exemplo, onde prevalece a mutilação genital feminina, e isso também traz, para além de todos os problemas que nós sabemos associados ao método, traz também muitos problemas de saúde às mulheres depois a jusante. E isto é só preciso assinalar que a mutilação genital feminina já está proibida no país desde 2011 ou 2012, no entanto continua a ser feita, toda a gente sabe isso. Na Guiné-Bissau e na diáspora, incluindo também relatos em Portugal. E então, o contexto em que estas crianças meninas crescem em Bafatá e em Gabu especialmente, mas falaremos aqui mais de Bafatá, é muito específico, porque elas crescem a saber que as mães e os pais preferiam ter tido um rapaz, que não vão receber tanto de herança quanto um irmão homem que tenham, que vão fazer a escolaridade só até a básica e que o futuro delas está em encontrar um marido. Porque é assim que a sociedade pensa e que não vão sair de casa dos pais, da tabanca, até se casarem com esse homem. Quando acontece esta tragédia, foi em 2006, a morte de um rapaz guineense que estava a atravessar de barco, de canoa, não sei bem qual era o barco, da Mauritânia para as Ilhas Canárias. Um jornalista espanhol de Sevilha estava a cobrir na altura para o... Como é que se chama? Que esta parte eu não revi. La Vanguardia, para o jornal La Vanguardia, o jornal catalão, se não estou em erro. Estava a cobrir e apaixonou-se um bocado pela história deste rapaz, lá houve, e quis ir investigá-la melhor. Na altura, o La Vanguardia enviou-o para a Guiné-Bissau, país que ele nunca tinha visitado, junto com um fotojornalista, e foram à Tabanca, onde lá houve, cresceu, em Bafatá, perceber como é que se vivia. E ficaram muito... Isto depois deu origem a um conjunto de 5 reportagens, e, na altura 5 especiais no La Vanguardia, e ficaram muito próximos do país e daquela região em específico. Mobilizaram um grupo de jornalistas de Sevilha para começarem
organizar uma escola, depois um centro de saúde, pronto, várias coisas, criar várias coisas naquela região, até que a certa altura se questiona, então, mas nós somos jornalistas, não vamos fazer nada relacionado com comunicação? E depois questionam-se, quem é que aqui precisa mais de ser cuidado? São as mulheres, são as meninas. Então vamos criar um projeto de comunicação dirigido a mulheres, para as emancipar. E veio daí a ideia da rádio, e é preciso também notar-se que a rádio tem uma importância muito grande na Guiné-Bissau. Há imensas rádios comunitárias. As pessoas, é o principal meio de comunicação usado para comunicar mensagens e também para saber do que é que se anda a passar com o país. Penso que na altura havia 2 ou 3 rádios comunitárias em Bafatá, quando eles decidem então criar a Rádio Mulher de Bafatá. Foram buscar adolescentes às escolas, perceber quem é que queria, quem é que tinha interesse em ser jornalista, criar uma rádio, fizeram alguns testes, ou seja, algumas provas de português, de línguas, acho eu, sobretudo. Depois começaram a dar formação a essas raparigas, a um grupo que eu penso que era de 5 raparigas no início. O início foi em 2018, certo? Há 6 anos, 2018. Entretanto, vieram mulheres espanholas, isso também é muito interessante, eles quiseram sempre que fossem mulheres a ensinar mulheres, portanto vieram mulheres espanholas de Sevilha a ensinar as raparigas, também algumas mulheres jornalistas em Bissau também deram formação a estas raparigas, até que a rádio se estreia, penso que a 10 de fevereiro de 2018, precisamente. Foi muito contestada numa sociedade em que as mulheres não têm voz, praticamente ela foi muito contestada, desacreditada, acharam que não ia durar apenas uns meses. O que é certo é que 6 anos depois a rádio está de pé, já ajudou a mudar a vida de imensas raparigas. A diretora neste momento que eu conheci chama-se Fatoumata, tem 26 anos, está na rádio desde que a rádio nasceu, foi lá fazer a primeira transmissão da rádio. E é uma orgulhosa feminista numa região muito marcada por uma desigualdade gigante, e muito orgulhosa também em conseguir mudar em alguma coisa a vida destas mulheres, nem que seja porque têm um salário, não precisam de depender de um marido, e podem ter um trabalho em que vão falar dos seus problemas, dos problemas das mulheres, nomeadamente da mutilação genital feminina. Isto é muito bonito. Entretanto, o grupo de jornalistas que criou esta rádio criou uma ONG, quase para criar a rádio, que são os Periodistas Solidários, uma ONG espanhola, e é com esta ONG que tem alimentado este e outros projetos. É muito interessante como, de repente, numa sociedade que tem muito caminho ainda para fazer no que toca à igualdade de género, surgem assim alguns projetos como Cogumelos da Esperança para o caminho que ainda há para fazer. E 6 anos depois, apesar de quem vaticinava a morte rápida e prematura da rádio, ela continua, e ainda bem que assim é, e continuará certamente por muitos e bons anos, um meio que, de facto, como dizias, é muito importante na Guiné-Bissau, e a importância da rádio é também até transversal a muitos países africanos, em que continua a ser um dos meios de comunicação preferenciais de quem precisa de se manter informado, naturalmente, e neste caso bem informado e com uma missão muito nobre. Joana Ascensão, muito obrigado. Não te vou deixar ir embora sem antes fazer a pergunta da praxe do mundo a seus pés. Se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde irias e porquê? Pensando em trabalho, eu acho que se pudesse ia para a Cisjordânia, ou ia mesmo para Gaza, apesar do perigo. Com muitas aspas, pensaria ir para Gaza, mas não dando, e sabemos que não dá, nenhum jornalista entra lá, e em parte ainda bem, por questões de segurança, acho que ia para a Cisjordânia, para poder assistir, presenciar
e também reportar, na medida do que eu conseguisse, um conflito tão importante neste momento. Muito bem. A Cisjordânia é o destino preferencial neste momento, por razões profissionais, de Joana Ascensão, jornalista do Expresso que esteve recentemente na Guiné-Bissau e que assina uma série de artigos cuja leitura eu muito recomendo. Obrigado, Joana. Obrigado também ao Tomás Delfim pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.